Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura da Bíblia e já estamos no capítulo 16 de Mateus, hein? Mas se você está chegando agora no canal, ou se por acaso você perdeu aí algum capítulo, não se preocupe que no final desse vídeo nós vamos deixar a playlist que compõe todos os vídeos até aqui, ok? E o importante é que você venha acompanhando capítulo a capítulo para que você entenda o que está acontecendo, porque o importante é você ler e entender o que você está lendo. Pois para nós está sendo um prazer muito grande estar compartilhando com você todo esse conhecimento e principalmente de graça. Mas em contrapartida, nós precisamos da sua ajuda. Como que você pode nos ajudar? Deixando aí aquele like, se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e principalmente compartilhe esse vídeo com mais um. Escolhe alguém aí, manda o vídeo e deixa o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa. Porque nós temos notado que muitas pessoas estão assistindo os vídeos, mas estão esquecendo desses pequenos detalhes, que para nós é muito importante, porque é assim que o YouTube analisa que o vídeo é bom e vai lançando para mais pessoas. Então você precisa nos ajudar a fazer essa obra crescer. Então, chega de enrolação e bora para a leitura. Vem comigo. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus já havia feito tantos sinais concernentes às profecias messiânicas, e este sinal do profeta Jonas que ele se refere é aquele onde Jonas passou os 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, tá lembrado? Assim, Jesus está falando que o sinal que ele daria era da sua morte, aonde ele passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, aonde ele ficaria morto e ressuscitaria no 3º dia, fazendo com isso o mesmo paralelo de quando a baleia vomitou Jonas na praia. Versículo 5. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus falava aos seus discípulos coisas espirituais e eles entendiam apenas coisas materiais, como o fermento do pão aqui em questão. Mas eles deveriam tomar cuidado que a má doutrina dos fariseus e os saduceus poderia crescer na vida deles como um fermento de pão. E é por isso que nós devemos tomar o máximo de cuidado com certas doutrinas e tradições impostas por homens sobre a igreja que não se contrasta com as verdades bíblicas. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está afirmando que Pedro não falou de si mesmo, mas sim recebeu uma revelação de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui algumas tradições defendem que Pedro é esta pedra, aonde Pedro também seria o primeiro papa. Mas será que seria realmente essa a explicação? Então você anota isso aí e já já nós teremos no próprio texto a explicação sobre isso. E quais seriam essas chaves do reino dadas a Pedro que abriria ali os portões do céu? Lembra que nós aprendemos que o reino dos céus é aqui, correto? Então, as chaves dadas a Pedro, as chaves do reino, você vai encontrar ali em Atos capítulo 2, lá no dia do Pentecostes, onde teve a descida do Espírito Santo, que após isso, a primeira pregação de Pedro, não foi outro apóstolo que pregou, mas Pedro, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Isso significa que Pedro inaugurou o reino dos céus. Por isso, esta é a chave que foi dada a Pedro. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Esta é a primeira vez que Jesus está se revelando aos seus discípulos como Cristo, como o Messias, mas ainda não era tempo dele ser revelado para toda Israel. É por isso que ele pede que guarde segredo. Pois, como lemos nos versos anteriores, o povo tinha Jesus como um profeta e não como Messias. Verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja que essa é a primeira vez que Jesus está falando explicitamente aos seus discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição, de uma maneira que os seus discípulos pudessem entender, porque lembra que na cabeça deles o Messias não morre, o Messias seria eterno. Verso 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nas traduções mais originais, essa frase que Jesus está dizendo aqui, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, nos mais originais, Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A atitude de Pedro foi reprovada por Jesus. Outrora, aquele que falava pela boca de Deus, agora está falando pela boca de Satanás, mesmo depois de tudo aquilo que Jesus explicou para eles em particular. Vemos então que Pedro não é a pedra aonde a igreja será edificada, porque aqui Jesus o está chamando de pedra de tropeço. Então, aquela pedra a qual Jesus se refere é o próprio Cristo, e essa pedra vai ser confirmada pelo próprio Pedro na sua carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Vamos ter referências disso também ali em Mateus capítulo 21, versículo 42 e também no Salmo 118, versículo 22 e 23. Os apóstolos só colocaram os fundamentos, mas a rocha, a pedra, é Cristo, como afirmada por Paulo ali em Efésios capítulo 2, versículo 20.
Então vemos que Pedro ser a pedra ou o primeiro papa em questão não tem fundamento nenhum nas escrituras, somente nas tradições humanas. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Percebe aqui que o evangelho é de renúncia a si mesmo e também de cruz a cada dia que nós devemos carregar? Verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns teólogos vão dizer que esse contexto ele tem a ver com a transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos, que vai ocorrer logo em seguida disso aqui. Pois, de acordo com esse capítulo, Jesus está tratando de cada parte do seu ministério, ou seja, das coisas futuras que ocorreriam. Porque a verdade é que todos os discípulos morreram e não viram a segunda vinda de Jesus. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo para a glória de Deus. E me diz aí, ler e entender a Bíblia é prazeroso e edificante, não é verdade? Mas lembre-se, hein, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder. E se por acaso você também tiver alguma curiosidade para acrescentar, pode deixar nos comentários aí também, porque afinal de contas, estamos todos nós aprendendo juntos. E também deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E uma coisa que a gente tem percebido é que muitas pessoas estão acessando os vídeos, estão assistindo os vídeos, estão gostando, mas estão esquecendo desses detalhes que nos ajudam tanto. E também compartilhe essa mensagem com os seus amigos, vamos fazer crescer esse número de leitores da Bíblia. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que compõe todos os capítulos até aqui, ok? A playlist é essa que está aparecendo aqui, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.